Ultra secreto. Existe palavra mais tentadora? Bom, comida até chega perto, mas eu tô de dieta. Seja como for, a guerra é um grande negócio, e diversas maravilhas incríveis da tecnologia foram criadas em prol dessa indústria polêmica. É evidente que o desenvolvimento dessas armas revolucionárias precisa ser mantido em segredo. Por isso, de tanques movidos a energia nuclear até armas que causam ataques cardíacos. Aqui estão algumas das armas militares ultra secretas, mais inacreditáveis, reveladas. Controle secreto. Eu queria muito ser uma mosquinha na parede, para escutar quando um oficial dos Estados Unidos exigiu que fossem realizadas pesquisas secretas com armas e raios telepáticos. Peraí, como é que é? Sim, você ouviu direito. Mas antes disso, já pensou em viver grandes aventuras em alto mar? Conheça nosso patrocinador, World of Warships. Nele você pode ter experiências incríveis, onde capitães lutam contra os jogadores em arenas de 12 contra 12. Com os melhores gráficos da categoria, o jogo tem mais de 40 mapas, com clima dinâmico, atualizados com novos efeitos de textura de água. Conquiste os oceanos a bordo dos encouraçados, contra torpedeiros rápidos, cruzadores multifuncionais, submarinos e até incríveis porta-aviões. Todo mês tem atualização, com novidades como navios, nações jogáveis, cosméticos, classes de navio e crossovers como Godzilla vs Kong, Transformers e muito mais. A comunidade é ativa e dedicada. Participe de discussões no fórum e no Discord. Assista streams ao vivo e entre em ação nos torneios épicos. A partir de outubro, jogadores ativos terão acesso ao exclusivo Captain's Club, com descontos e ofertas dos parceiros como Razer e outras. O jogo está disponível para PC, celulares e consoles. E use o código BRAVO aqui na descrição com o link do jogo para ganhar um pacote de brindes insanos, com 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de prêmio e um navio. O código só vale para novos jogadores. Obrigado, World of Warships, por patrocinar esse vídeo. Um relatório vazado do Exército dos Estados Unidos de 1998 revelou que, em certo momento, a CIA estava considerando utilizar uma variedade de armas de energia capazes de desorientar alvos, provocar febres e até mesmo transmitir vozes para a cabeça das pessoas. É sério. E embora algumas dessas armas insanas tenham permanecido apenas no conceito, outras foram testadas. E a mais louca de todas era uma espécie de arma de raios telepáticos. Essencialmente, quando disparada contra alguém, ela poderia fazer com que essa pessoa ouvisse coisas que não eram audíveis para mais ninguém. Caramba! Ela funcionava usando o chamado efeito Frey. Acontece que, devido às suas dimensões, a cabeça humana é uma ótima antena que capta a radiação de micro-ondas. Por isso, as micro-ondas podem induzir uma leve mudança de temperatura em determinadas partes do cérebro e do sistema auditivo. Essa mudança faz com que essas partes se expandam um pouco, ficando temporariamente deformadas. E isso faz a pessoa ouvir sons como cliques e zumbidos, que tecnicamente não existem. Beleza, então. Você consegue imaginar o potencial que a CIA viu nisso pra, sei lá, controlar a mente de alguém ou algo assim? Bom, felizmente, parece que apesar dos testes bem-sucedidos, as armas nunca foram realmente usadas em campo. Ou será que eu fui programado para dizer isso? Canhão colossal. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas da Aliança e do Eixo dizimaram as cidades com ataques aéreos. Mas à medida que a guerra avançava, a Alemanha buscava um jeito novo e mais eficaz de atacar diretamente o coração de Londres, sem que os britânicos soubessem o que estava por vir. Mas qual foi a solução? Bom, mega canhões enormes, de 130 metros de comprimento, chamados V3, é claro. Caramba, mas calma aí, como é possível manter um projeto tão grande minimamente em segredo dos britânicos? Bom, é só construir as armas a 30 metros de profundidade, dentro de uma enorme fortaleza escondida no subsolo. Obviamente, os alemães começaram a instalar os enormes canhões no norte da França, ocupada pelo Eixo, para que pudessem ser apontados perfeitamente para Londres, do outro lado do canal. É isso mesmo, esses canhões foram projetados para atingir o alvo a até 160 km de distância. Os enormes canhões eram equipados com conjuntos de boosters explosivos, que eram acionados quando o projétil era disparado pela câmara, fornecendo mais impulso e velocidade. E eles não planejavam construir apenas uma ou duas dessas monstruosidades, de jeito nenhum. Foram encomendadas 25. Como medida de precaução extra, os militares alemães se referiram ao projeto como Hochdruckpumpe, ou bomba de alta pressão, para que os curiosos não soubessem do que se tratava. Com certeza Londres estava condenada, certo? Bom, acontece que construir uma enorme fortaleza subterrânea com 25 canhões enormes não é um segredo tão assim fácil de manter. Uma unidade especial de vigilância da RAF percebeu logo a operação suspeita, e mesmo sem saber com certeza do que se tratava, concluiu de forma concreta que não era nada bom. Assim, em novembro de 1943, as forças britânicas lançaram mais de 4.000 toneladas de bombas aéreas no local. No entanto, apesar de todo esse poder de fogo, os ataques tiveram pouco impacto devido à resistência da estrutura subterrânea.
Contudo, um novo ataque em 1944 teve resultados muito melhores. A segunda tentativa contou com bombas especiais de profundidade que acabaram obliterando os canhões, fazendo com que a fortaleza desabasse e, por fim, salvando a cidade de Londres. Entretanto, os canhões talvez nem pudessem ter disparado. Hoje em dia, sabemos que a V3 teve problemas técnicos desde o princípio e que os testes iniciais não foram muito promissores. Mas o que foi que aconteceu com a famosa engenharia alemã? Espião voador. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 1991, os Estados Unidos e a Rússia ficaram presos em uma batalha de ideologias antagônicas, conhecida como Guerra Fria. Embora não tenha sido uma guerra no sentido tradicional, foi uma época de grande paranoia, com os dois lados o tempo todo tentando desenvolver novas maneiras de espionar um ao outro. A empresa norte-americana Lockheed Martin tinha uma solução, o SR-71 Blackbird. Ele foi introduzido em 1966. Embora tenha sido desenvolvido secretamente por vários anos, o Blackbird é amplamente considerado um dos aviões de reconhecimento mais avançados que existem. Essa forma angular exclusiva deflete os sinais do radar inimigo, e uma tinta especial cobre o jato, absorvendo todos os sinais que não são refletidos, dificultando a detecção pelos sistemas do inimigo. Além de sua capacidade furtiva, o SR-71 tinha outra vantagem impressionante. Esse avião espião era rápido, muito rápido. Apesar de ter sido construído há cerca de 50 anos, ele ainda detém o recorde de velocidade de voo sustentado, com capacidade de atingir Mach 3,3. Em termos gerais, a velocidade Mach é quando um objeto se move mais rápido do que a velocidade do som. Portanto, Mach 3,3 é aproximadamente 3,3 vezes mais rápido do que a velocidade de propagação das ondas sonoras, ou cerca de 3.400 km por hora. Uau! Se esse jato estivesse sob ataque, em vez de iniciar manobras evasivas, ele poderia apenas acelerar para evitar os mísseis inimigos. Mas que loucura! Durante o desenvolvimento do Blackbird, na década de 1960, a Lockheed precisava de um jeito de levar essa máquina da sua fábrica na Califórnia até o local de testes na Área 51, sem revelar o que estavam transportando. A solução? Eles criaram uma empresa de entregas falsa chamada Roadrunner International. Isso é o que eu chamo de dedicação total. Agentes disfarçados da CIA e da Força Aérea esconderam a enorme carga nos olhares curiosos e dirigiram por cerca de 400 quilômetros através do país, e ninguém percebeu. Parece coisa dos filmes de James Bond, mas, pasmem, é tudo verdade. No entanto, é um pouco estranho que um caminhão tão grande não tenha atraído nenhuma suspeita. Hoje em dia, ele ia viralizar no Twitter em menos de uma hora. E sabe de mais uma coisa que poderia viralizar na internet? Os vídeos do meu canal. Se você quiser ficar por dentro de todo o nosso conteúdo incrível, eu vou te contar um segredo. Você pode apertar os botões de curtir e se inscrever aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. E aí, tudo feito? Maravilha! Agora vamos dar mais uma olhada nessas armas ultra secretas. O beijo da morte. O período da Guerra Fria foi marcado pelo uso de uma enorme variedade de armas secretas de espionagem, muitas das quais são tão engenhosas que o inspetor bugiganga teria orgulho de usá-las. Conheça a pistola batom, conhecida carinhosamente como o beijo da morte. Esse pequeno dispositivo parece um tubinho de batom comum, mas é na verdade uma arma de fogo habilmente escondida. Quando o estojo do batom era girado da maneira correta, uma única bala era disparada do cano. Só havia um tiro disponível, e a arma era muito pouco precisa, a mais de 1 metro de distância. Mas se uma atiradora espiã se aproximasse o suficiente do seu alvo, era mais do que o suficiente para dar conta do recado. A maquiagem letal foi descoberta em Berlim Ocidental, em um posto de controle americano, em 1965. Ela foi confiscada de uma espiã soviética, mas não sabemos ao certo contra quem a arma seria usada. Hoje o batom está guardado em segurança no International Spy Museum, em Washington, D.C. Dada a natureza secreta das armas de espionagem, não há como saber quantas foram fabricadas ou quantas foram efetivamente usadas. Mas é como diz o ditado, a beleza pode ser mortal. Disco voador. Assim como todos na Terra, eu continuo esperando pelo meu veículo flutuante. No entanto, se os acontecimentos tivessem sido um pouco diferentes, talvez ele já tivesse disponível. Em 1952, o governo canadense financiou um projeto para criar um veículo de decolagem vertical, capaz de voar em velocidades supersônicas. Conheça o Avrocar. Ele podia flutuar graças a um colchão de ar criado pelo escape de um único rotor a jato na parte inferior do veículo. Então sim, esse é literalmente um disco voador. Ou pelo menos deveria ser. Em 1958, os Estados Unidos assumiram o projeto depois que o Canadá o considerou caro demais para continuar. O exército queria usá-lo para o transporte de tropas e a Força Aérea queria usá-lo como um avião de reconhecimento supersônico. 2 veículos de teste foram produzidos, mas acabaram não se mostrando eficientes para nenhuma das finalidades. Longe de serem supersônicos, os discos mal conseguiam atingir 56 km por hora, ou seja, cerca de 22 vezes mais lentos.
Além disso, não era possível fazê-lo voar a mais de 1 metro do chão, antes que ficasse totalmente instável. Levando em conta o alto custo de continuar com o projeto, os Estados Unidos decidiram simplesmente interromper o projeto e diminuir os prejuízos. Que pena. Não me entenda mal, o Avrocar era super legal, mas ser super legal não é o suficiente para proteger um país. Se fosse fácil assim, eu seria uma arma imparável. Jatos misteriosos. E agora, dos mesmos criadores do SR-71 Blackbird, esse é o próximo marco da aviação furtiva bizarra, que parece saído direto de um filme de ficção científica. Apresentado em segredo à Força Aérea dos Estados Unidos, em 1983, esse é o F-117 Nighthawk, que utilizava conceitos parecidos aos do SR-71 para permanecer incógnito. Porém, dessa vez, o formato especial para refletir os radares era tão estranho que nem mesmo os pilotos experientes acharam que o avião poderia voar quando o viram pela primeira vez. Mas é claro que eles estavam errados. Embora fosse capaz de voar a apenas 1/3 da velocidade do SR-71 da Lockheed, o Nighthawk era um avião bastante eficaz, projetado não como um avião de reconhecimento, e sim como um jato de ataque. Dessa forma, os pilotos do Nighthawk não participavam de combates aéreos, mas, em vez disso, alvejavam forças terrestres com ataques furtivos surpresa. O Nighthawk foi mantido em sigilo, a tal ponto que, quando finalmente foi reconhecido pelo governo dos Estados Unidos, em 1988, já estava voando há 5 anos. E ele só foi mostrado ao público 2 anos depois, em 1990. Apesar de terem sido descontinuados em favor de aeronaves mais modernas, esses aviões impressionantes ainda hoje são usados para treinamento militar e têm seu lugar garantido na cultura popular. O mistério mantido pelo governo norte-americano também deu origem a lendas sobre outras aeronaves secretas, como essa, o Aurora Black Triangle. Os avistamentos desse jato misterioso começaram nos anos 80 e continuaram até o início dos anos 2000, apesar do governo dos Estados Unidos negar sua existência. De acordo com os rumores, ele foi feito como sucessor do icônico Blackbird e podia atingir a velocidade ultrajante de Mach 6. No entanto, os detalhes de suas capacidades variam de uma fonte para outra, como sempre acontece com os boatos. Levando em conta o que sabemos sobre o segredo do Nighthawk na época, você acha que algo semelhante à Aurora estava, ou está, voando acima de nós? Ou são apenas alienígenas? Deixe sua opinião aqui nos comentários abaixo. O trem da agonia. Apesar de todas as inovações engenhosas feitas durante a Segunda Guerra Mundial, também houve alguns fracassos. Entre eles está o canhão ferroviário Gustav. Esse monstro era um canhão enorme, com 47 metros de comprimento, que pesava 1.490 toneladas e viajava sobre trilhos de trem, criando, em teoria, uma arma móvel de poder descomunal. O canhão foi projetado em segredo pelo fabricante de armas alemão Krupp, antes mesmo do início da guerra, para ajudar as forças alemãs em uma possível invasão da França. O único problema é que, quando eles invadiram a França, nos anos 40, o canhão ainda não tinha ficado pronto. Começou bem. No entanto, ele estava pronto para ser usado na invasão alemã da Rússia, 2 anos depois. O único problema é que isso acabou se tornando um completo pesadelo de logística. O canhão deveria ser transportado para a Crimeia, em maio de 1942, para o seu primeiro uso real. Só que para transportá-lo, tudo precisava ser desmontado, carregado e em seguida remontado mais uma vez. E eram muitas peças pesadas. Milhares de soldados levaram mais de 1 mês para montar tudo e construir os trilhos necessários para transportá-lo da Alemanha para a Crimeia. Fala sério. Mas depois de toda essa trabalheira, o que aconteceu? Bom, por incrível que pareça, o trem funcionou. A arma colossal foi empregada no cerco de Sevastopol e disparou obuses devastadores de 7 toneladas contra a cidade diariamente. Depois de 1 mês, Sebastopol estava em ruínas. Entretanto, apesar da eficácia do canhão, essa foi a única vez que ele foi usado. Ele foi desmontado e levado para perto de Leningrado, para se preparar para outro ataque, mas isso nunca foi realizado. Sem mais uso, os alemães destruíram o canhão para evitar que ele fosse roubado e submetido à engenharia reversa. Uau, mas que perda enorme, entendeu? Enorme, porque ele era muito grande, entendeu? Deixa pra lá. Coração atômico. Se eu te pedir para imaginar um tanque futurista movido a energia nuclear, é provável que você imagine algo assim, com alta tecnologia, intimidador e com certeza realmente muito legal. Infelizmente, esse tanque não existe, é apenas uma ilustração bacana que está circulando por aí. O primeiro esboço real de um tanque futurista movido a energia nuclear era muito diferente. Veja bem, após o fim da Segunda Guerra Mundial, todos pensaram que tudo seria movido a energia nuclear. Carros, casas e, é claro, armas. Assim, na década de 50, a fabricante de automóveis norte-americana, Chrysler, começou a projetar um tanque atômico, o Chrysler TV-8. Ele parecia mais com uma banheira do que uma máquina mortífera e letal.
A ideia era que todos os itens essenciais fossem armazenados com segurança dentro dessa estranha torre em forma de aquário, desde o motor até a tripulação. O formato estranho deveria ajudar o tanque a lidar com os efeitos de uma explosão nuclear. Vocês conseguem entender? Porque eu não entendi foi nada. No entanto, o mais peculiar era a fonte de combustível. O urânio de baixo enriquecimento que seria usado como combustível era 108.000 vezes mais eficiente que o diesel. Portanto, enquanto um tanque tradicional a diesel precisava ser reabastecido com frequência, o TV-8 poderia continuar rodando praticamente para sempre. Ou, de fato, continuar nadando. É isso mesmo, a torre foi feita para ser hermética e flutuante, e a parte traseira do tanque foi equipada com jatos para que ele pudesse se impulsionar pela água. Muito legal, mas por que não vemos tanques atômicos rodando pelos campos de batalha hoje em dia? Bom, acontece que no fim das contas, eles acabaram não sendo considerados vantajosos em relação aos tanques convencionais. É claro que eles poderiam se deslocar por muito tempo, mas em batalha, a maioria dos tanques é perdida por conta de outros tanques, e não porque eles ficam sem combustível. Além disso, essa coisa era movida a energia nuclear. Se fosse destruído, certamente iria irradiar por uma grande área do campo de batalha, causando ainda mais baixas. É melhor deixar essa ideia pra lá. Armas maravilhosas. Como sabemos, a Segunda Guerra Mundial não foi muito boa para o exército alemão. À medida que a enxurrada de batalhas se dirigia para a Alemanha, seus líderes cada vez mais desesperados se esforçavam para reverter a situação. Uma resposta foi o desenvolvimento das chamadas armas maravilhosas, ou Wunderwaffe. Essas armas iam de canhões espaciais orbitais gigantes até bombardeiros furtivos e alcançavam níveis variados de sucesso. Como você deve ter imaginado, o canhão espacial não saiu do papel, mas foi realmente considerado. Embora o desenvolvimento da maioria das armas tenha sido mantido em sigilo, a máquina de propaganda alemã exibiu algumas delas com orgulho para elevar o moral do público interno. Uma das armas da Wunderwaffe que teve uso efetivo em campo foi o fuzil STG-44, o primeiro fuzil de assalto autêntico já fabricado e a inspiração para a AK-47 e o M16. Mas a STG é comum em comparação com algumas das armas maravilhosas que, segundo rumores, estavam em produção. A mais icônica delas é a Die Glock, ou o sino. Mas o que raios era o sino? Bom, ninguém sabe ao certo, apenas que era grande e tinha o formato de um sino. Então tá, né? Alguns dizem que era um OVNI, outros que era uma máquina antigravitacional, enquanto outros diziam que era uma máquina do tempo. O que quer que fosse a máquina misteriosa, há rumores de que a tecnologia usada para criá-la foi trocada com os Estados Unidos após a guerra em favor de um oficial alemão que estava preso. É claro que não há nenhuma evidência que comprove esse fato, ou que o Die Glock tenha existido de fato. Se os Estados Unidos obtiveram acesso a essa tecnologia, por que a gente ainda não tem carros voadores? Ou máquinas do tempo estacionadas por aí? Com certeza, esses rumores viriam de alguma fonte confiável, não é mesmo? Fantasma assustador. Como já vimos, as aeronaves furtivas estavam na moda durante a Guerra Fria. E no início dos anos 80, planos secretos estavam em andamento para a criação do B-2 Spirit, um bombardeiro furtivo dos Estados Unidos, capaz de lançar explosivos convencionais e nucleares. Em outras palavras, uma máquina completa. Então teria sido uma péssima notícia se os soviéticos tivessem colocado as mãos nesses esboços, não é mesmo? Acontece que em 1984, Thomas Cavanaugh, um engenheiro aeroespacial que estava trabalhando no bombardeiro, viu uma oportunidade de obter lucros consideráveis, enquanto passava por um divórcio difícil e tinha muitas dívidas. Acho que nem preciso dizer que ele queria dinheiro rápido, não é mesmo? Desesperado, ele então conseguiu entrar em contato com alguns espiões soviéticos e ofereceu os segredos do B-2 Spirit. Infelizmente, para o astuto Cavanaugh, os espiões soviéticos com os quais ele estava conversando eram agentes disfarçados do FBI. Putz, ele foi preso e ficou encarcerado por 16 anos. Caramba! O próprio B-2 só entrou em operação em 1997, quando Cavanaugh estava em seu 12º ano de prisão, e nessa época, a Guerra Fria já tinha terminado. Por conta disso e pelo fato de que a produção de apenas um desses carinhas custa um valor astronômico de $1 bilhão, apenas 21 aviões foram fabricados. 1 bilhão? Se eu tivesse toda essa grana, com certeza iria investir em coisas úteis, como a linha de produtos do Fala Sério. Armas lunáticas. Todo mundo sabe sobre o pouso na Lua, em 1969. Foi o ponto mais alto da épica corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia para provar quem tinha o maior, foguete? Mas e se os dois lados tivessem chegado à Lua ao mesmo tempo e as coisas tivessem ficado complicadas? Bom, o Pentágono tinha um plano ultra secreto para isso: armas lunares. Não, eu não tô brincando. Um departamento inteiro do Exército dos Estados Unidos, chamado Future Weapons Office, ou Escritório de Armas do Futuro, passou os anos 50 e 60
projetando uma série de armas que poderiam ser usadas para combater os comunistas pelo controle da Lua. Veja bem, as armas convencionais não são muito úteis no espaço. Por um lado, as temperaturas extremas podem fazer com que as armas de fogo congelem ou explodam. Além disso, o coice, em gravidade zero, poderia literalmente mandar um soldado voando para trás depois de atirar. Como solução, os disparadores espaciais foram feitos como armas de dardo propelidas a gás ou por mola, que iriam funcionar em qualquer temperatura e teriam um coice mínimo. E algumas dessas armas eram totalmente absurdas. Esse é um rifle Claymore portátil, e a mina em sua ponta podia ser detonada e disparava estilhaços contra os inimigos. Já essa microarma, como é conhecida, era um tipo de pistola de dardos. Por fim, temos isso aqui, que, bom, parece mais uma pistola de ar comprimido do que uma arma capaz de causar danos. De qualquer forma, os conceitos malucos nunca saíram da fase de projeto, e eu não vejo nenhum problema nisso. A Lua não precisa virar uma arena de Fortnite. Obrigado de nada. Navio fantasma. Vamos ver se você está mesmo prestando atenção. Você se lembra quando eu falei do jato Nighthawk? Pois é, depois de seu enorme sucesso, a Lockheed Martin decidiu usar a mesma tecnologia stealth em outras coisas. Torradeiras furtivas, privadas furtivas, barcos furtivos, ok. Só o último é verdade. Mas eu admito que gostaria de ter uma torradeira furtiva. O objetivo era aplicar os princípios de furtividade do Nighthawk em um barco, que eles chamaram de Sea Shadow. Essa embarcação de aparência robótica foi feita em 1984, em total sigilo. Para manter o projeto em segredo, toda sua construção foi realizada dentro de uma barcaça submersível na Califórnia. Isso porque seria óbvio demais ver peças enormes sendo rebocadas para as docas todos os dias. Veja como uma peça de um dos submarinos Dreadnought do Reino Unido foi transportada. Nada discreto, não é mesmo? De qualquer forma, apesar de todo o esforço para manter o Sea Shadow em segredo, após a sua fase de testes, ele parou misteriosamente de ser desenvolvido, e ninguém sabe o porquê. Por fim, em 2006, a Marinha dos Estados Unidos colocou o barco à venda, sob uma condição: o comprador não poderia navegá-lo e deveria ser usado apenas para a sucata. Portanto, como era de se esperar, ele não despertou muito interesse. Puxa vida, só porque eu queria um novo lugar para o meu covil de supervilão. Coach cardíaca. Na década de 1970, a confiança do público americano em seu governo estava em um ponto historicamente baixo. O presidente Nixon tinha acabado de ser considerado culpado de corrupção, e o Congresso foi forçado a investigar as agências de inteligência dos Estados Unidos. E eles descobriram algo totalmente insano, uma arma da CIA, capaz de induzir um ataque cardíaco, até então desconhecida. Essa Colt M1911 modificada foi feita para disparar dardos silenciosos, feitos de água congelada, misturada com uma toxina mortal de mariscos. Logo após atingir a pele da vítima, os dardos iriam derreter, liberando a toxina e desativando o sistema cardiovascular da vítima. Para quem estivesse olhando, e até mesmo durante a autópsia, poderia parecer que não era nada mais do que apenas um ataque cardíaco natural. A toxina dos mariscos é incrivelmente difícil de ser detectada, e sem um projétil não há como rastrear a origem do ocorrido, e ninguém poderia ser responsabilizado. Uau! Se a pistola chegou a ser usada ou não, nós simplesmente não sabemos, mas eu aposto que sim. A bomba ninja. O próximo item do catálogo de armas malucas é o mais recente e grandioso projeto do Exército dos Estados Unidos, o míssil R-9X. Também conhecido como a bomba ninja, essa coisa é insana. Diferente da maioria dos mísseis, o R-9X não explode. Então, para que serve? Saca só. Quando o míssil está prestes a atingir o alvo, 6 enormes lâminas de metal se viram para fora, como um enorme e enfurecido canivete suíço. A intenção é que essa arma, nada convencional, aterrize direto em cima do alvo e faça o seu serviço sem nenhum dano colateral ou baixas desnecessárias. Entendi. Mas, cara, isso parece horrível para a pessoa infeliz que essa coisa foi programada para atingir. E ela está sendo utilizada agora mesmo. Recentemente, em agosto de 2022, o presidente Joe Biden anunciou a eliminação bem-sucedida do integrante número 1 de Al-Qaeda. E ao que parece, o R-9X, que na época era secreto, foi o responsável. Isso pode parecer algo saído do desenho do Comichão e Coçadinha, mas parece ser eficiente. Eficiente e totalmente aterrorizante. Ragnarok. Hoje, nós já vimos tentativas de provocar ataques cardíacos, transmitir pensamentos para a cabeça das pessoas e travar uma guerra na Lua. Mas nenhuma dessas calamidades confidenciais se compara à que você está prestes a ver. Em 1967, um cientista americano escreveu para a CIA com uma ideia aparentemente maluca. E se fosse possível controlar os raios? Eu tô falando sério. Em vez de jogar a carta direto no lixo, a CIA considerou de verdade a possibilidade de aproveitar as tempestades de raios como armas mortais.
O princípio fundamental era muito básico. Os raios são formados por eletricidade, que é atraída por metal. Assim, ao estender longas fileiras de fios metálicos a partir de uma aeronave, a CIA esperava que os fios atraíssem os raios, manipulando sua trajetória e enviando eles para onde quisessem. Então tá, né? Mas a melhor parte? Seria impossível responsabilizar alguém por esse ataque. Em outras palavras, era a arma secreta perfeita. Quer dizer, isso teria que ser atribuído a um acidente estranho, né? Não fui eu não, foi tudo culpa do Thor. Mas havia vários probleminhas óbvios. Em primeiro lugar, só é possível utilizar o raio se uma tempestade estiver prestes a acontecer, e isso seria contar com a sorte. Mas suponhamos que o clima estivesse favorável. Mesmo assim, seu alvo iria precisar estar praticamente dentro da área da tempestade, para que o avião pudesse sobrevoá-la com sucesso, capturar o raio no fio e levar o fio eletrificado perto o suficiente do alvo para causar um choque. Ah, sim, e há também a pequena questão de pilotar um avião em uma tempestade. Cara, esquece essa ideia. Afinal de contas, a gente já tem armas demais por aí. Bom, acho que é isso. Acho bom eu parar de revelar tantos segredos assim pra vocês. Eu não quero o FBI atrás de mim. Mas antes de ir, diz aí nos comentários qual dessas super armas secretas você acha que foi a mais impressionante. Muito obrigado ao World of Warships por patrocinar esse vídeo. E a você também por assistir até o final. Até a próxima!